Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, e ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançava. E dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedire mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E essa lhe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem, e essa por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo e o depositaram no túmulo. Diga amém. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado, Senhor, porque ouvimos a tua voz. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, produzindo em nós, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir e precisamos meditar e precisamos aprender, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Ó Deus, que o nosso coração não se endureça, pelo contrário, nosso coração esteja disposto a te ouvir, disposto, Senhor, a obedecer aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Por isso te oramos e agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição dos evangelhos. E esse texto é um texto marcante, porque ele vai falar de algo que é fundamental na nossa vida, que é quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos aquilo que o Senhor ele tem a ministrar em nossas vidas. Nós entendemos, através da luz da palavra de Deus, que o Senhor ele tem diversos modos, diversas maneiras de falar conosco. O principal meio com que ele se comunica conosco é através da sua palavra. Mas o Senhor ele fala conosco através de visões, de sonhos, de mensagens. E ele também usa os seus profetas, ele também usa os seus servos como instrumentos para ministrar a sua palavra aos nossos corações. Então, muitas vezes nós precisamos ficar atentos. Muitas vezes precisamos ficar atentos. Porque ele usa os seus servos, seus filhos. E aqui eu não estou falando somente dos pregadores da palavra, como eu sou um deles, não somente dos pastores, não somente dos ministros que sobem um púlpito para pregar a palavra de Deus, mas também com o seu irmão, com a sua irmã, que muitas vezes vai mandar um versículo para você, vai ministrar uma palavra para a sua vida, vai expressar um desejo que ele tem no seu coração em relação a você, e naquele momento, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, estará sendo um instrumento, estará usando aquela pessoa como instrumento em suas mãos para ministrar a palavra na sua vida.
Então o que nós precisamos ter é atenção. O que nós precisamos ter é sensibilidade espiritual. O que nós precisamos ter um dom que pouca gente busca, mas que é fundamental na nossa vida, que é de discernimento, de saber quando alguém está falando meras palavras, mas também saber quando é Deus ministrando aos nossos corações. E a palavra de Deus, ela nos confronta. A verdade da palavra de Deus, ela nos confronta para que a gente mude de vida. A palavra de Deus, ela nos confronta para que a gente não permaneça da mesma maneira que nós estamos. Porque nós precisamos ser mudados e moldados em relação à palavra de Deus, para sermos, como diz a sua palavra, conformes à sua imagem, conforme à sua semelhança. Por isso, o apóstolo Paulo nos aconselha, ele nos ordena a não nos conformarmos com esse mundo. Quando a gente fala de conformidade, se diz tomar a sua forma. Nós não precisamos ter a forma desse mundo. Nós não precisamos ter ou fazer aquilo que esse mundo faz. Nós não precisamos copiar o que esse mundo faz. Nós não precisamos imitar o que esse mundo faz. Pelo contrário, se o mundo faz aquilo que não agrada a Deus, nós devemos confrontar o mundo em relação àquilo que a palavra do Senhor fala. E esse texto, que relata a morte do último profeta da antiga aliança, João Batista, o último profeta que participou da transição daquilo que nós chamamos de antiga aliança, antigo pacto, para o novo pacto, estabelecido por Cristo, quando ele ergueu aquele cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. E na cruz do Calvário, tendo derramado o sangue na cruz, ele então estabelece uma nova ordem sacerdotal, um novo pacto, uma nova forma de adoração. Foi isso que a mulher samaritana perguntou para ele em João capítulo 4. Senhor, eu não sei onde eu devo adorar. Eu não sei se eu devo adorar em Samaria, eu não sei se eu devo adorar em Jerusalém. O Senhor disse: eis que vem a hora e já chegou. Ele usa essa expressão, eis que vem a hora e já chegou, tanto no Evangelho de João, capítulo 4, para falar a respeito da adoração, quanto no Evangelho de João, capítulo 5, para falar da primeira ressurreição. Quando nós ministramos aqui sobre ressurreição, os irmãos sabem e entendem que nós falamos de primeira ressurreição como aquele que nasceu de novo, aquele que entregou a sua vida a Jesus. E Jesus está falando, eis que vem a hora, porque ele estava falando da hora da sua morte, e ele fala, já chegou, porque ele já estava ali, o verbo encarnado diante dele, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores. Então, no novo pacto, nós não estamos mais presos em uma estrutura física para adoração. Nós não mais estamos presos a cerimônias religiosas, não estamos mais presos a objetos físicos, não estamos mais presos a rituais. Vem a hora em que os adoradores, verdadeiros adoradores, o adorarão em espírito e em verdade. Então o Senhor está ali participando da transição, estabelecendo o novo pacto. E na carta aos Hebreus, nós não conhecemos o autor, alguns falam que é Paulo que escreveu Hebreus, outros especulam que seja outras pessoas, mas a carta aos Hebreus diz que quando uma nova aliança é estabelecida, um novo pacto é estabelecido, o antigo pacto ele se torna obsoleto. Ou seja, quando uma nova ordem ela é estabelecida, quando um novo acordo é feito, o acordo que existia anteriormente, ele deixa de existir, ele se torna obsoleto, ele se torna uma sombra. Isso quer dizer o quê? Que tudo que existia no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi estabelecido na Antiga Aliança, nós devemos ignorar e não devemos respeitar mais? Não. Mas diz que quando a nova aliança é estabelecida, os novos termos são estabelecidos, essa deve ser a prioridade da nossa fé. E é isso que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque Jesus Cristo, no início do capítulo 6 de Marcos, e o capítulo 6 de Marcos, ele é um capítulo central nos evangelhos. Se você puder, tire um dia da sua semana e estude o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, ele vai trazer
algumas informações importantes para a gente entender os evangelhos. Primeiro, na primeira parte do capítulo, Jesus ele é rejeitado. Ele é rejeitado onde? Em qualquer lugar? Não, ele é rejeitado em Nazaré. Ele é rejeitado na sua cidade natal, ele é rejeitado pelo seu povo. Ali era uma pequena demonstração do todo que aconteceu, que está relatado em João capítulo 1. Ali a partir do verso 11 e 12, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele veio em Nazaré, e em Nazaré ele é rejeitado. Logo depois, o que ele faz? Ele chama os 12 e ele envia os 12 e lhes dá o que é a autoridade. Porque João capítulo 1 ele vai dizer, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse capítulo ele é central nos evangelhos, porque ele vai, de forma resumida, começar a expandir aquilo que os evangelhos nos mostram. Primeiro, Jesus ele foi rejeitado. À medida que ele foi rejeitado, o evangelho passou a ser pregado a toda criatura, e ele não foi pregado de qualquer maneira, ele foi pregado com poder e foi pregado com autoridade. O Senhor ele trouxe ali as faces do seu ministério, as faces do seu poder e do seu propósito, mostrando a todos aqueles que estavam observando. E aí no verso 14, que é da nossa mensagem de hoje, vai haver um questionamento. Por quê? Porque as pessoas estavam vendo que não só Jesus, mas também os seus discípulos, o que eles faziam? Eles ensinavam, amém? Eles pregavam, eles curavam e eles libertavam as pessoas dos demônios. E aquilo começou a causar algum tipo de movimento, algum tipo de alvoroço. E nesse momento da história, a gente precisa entender o que acontecia na história. O povo de Israel ele vivia sob o domínio de Roma. E Roma havia estabelecido um acordo de paz, que talvez seja o maior acordo de paz do mundo antigo, que se chamava Pax Romana. A Pax Romana ela foi estabelecida de modo que Roma dominou todas as nações, todo o mundo da época era dominado por Roma, e eles viviam um tempo em que não havia guerras. Não havia guerras no governo romano. O Império Romano ele estabeleceu um momento de paz. Não uma paz fruto do bem-estar social ou fruto do convívio das pessoas, mas que Roma ocupou um lugar de destaque tão grande, de tanto poder e de tanto domínio militar, em que as nações ao redor, elas não ousavam se levantar contra Roma, porque se elas se levantassem contra o Império Romano, elas sabiam que iam ser abatidas. Então, o que a gente fala popularmente, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, Roma alcançou um poder tão grande militar que as nações elas pensavam, eu não vou me levantar contra Roma, porque se eu me levantar contra Roma, é impossível eu vencer o Império Romano, porque o Império Romano havia alcançado um status militar muito grande. Então, toda vez que surgia algum tipo de movimento político, algum tipo de movimento social, algum tipo de rebelião, logo esse movimento ele era abafado, ele era controlado. E Herodes, como governador naquela época, como rei da Judéia, como uma autoridade importante, e Herodes ele foi importante também socialmente, onde ele estava ali em Jerusalém, porque ele mandou aumentar, expandir o templo e ornamentar o templo. Ele mandou trazer, para você ter ideia, pedras de mármore de Roma para ornamentar o templo. E o templo de Jerusalém, ele é conhecido como uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Era uma obra espetacular. Seria espetacular para os dias de hoje, imagina para 2000 anos atrás. Herodes ele ocupava assim, uma posição social muito, muito importante e ele começa a ver as pessoas adorando a Jesus. Eles começam a ver as pessoas dando importância ao movimento que Jesus ele havia iniciado de cura e libertação. Ele começa a ouvir falar dos discípulos, ele começa a ouvir falar do que as pessoas estavam comentando.
Porque as pessoas eram curadas, os enfermos eram levantados, as pessoas que estavam possessas por demônios eram libertas e começaram a se questionar umas aos outros. Então o verso 14 diz que chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. Por quê? Porque o nome de Jesus se tornou notório em toda a terra de Jerusalém, em toda Israel, em toda aquela região, e Jesus também pregava nas regiões, nas circunvizinhanças, nas regiões ao redor. Então todo mundo passou a ouvir, o nome de Jesus se tornou ouvido, se tornou notório e chegou ao rei Herodes. E quais foram os questionamentos que se fizeram? Primeiro questionamento, João Batista ressuscitou. Então, o primeiro questionamento que eles fizeram é: Jesus, ele é a reencarnação de João Batista. Essa foi a primeira hipótese sendo levantada. Segunda hipótese sendo levantada: nele operam forças miraculosas. Ou seja, existem forças sobrenaturais que operam nele. Outra hipótese, verso 15, é Elias. É Elias que se levantou. É Elias que está no nosso meio. E outros falavam: não, ele é um profeta, como um dos profetas. Então você vê que começou a ter um burburinho, uma série de especulações sendo levantadas. E Herodes, na posição dele, ele ficou incomodado com aquilo que estava acontecendo. E o que ele vai fazer? Ele vai ouvir isso e vai achar isso curioso. Por quê? Porque no verso 16, ele vai dizer: poxa, eu não acredito que seja João, porque João eu mandei decapitar. Então aqui a Bíblia ela vai abrir um parêntese para contar a história e contar por quê e como esse homem de Deus, como esse profeta importante, porque João Batista ele é extremamente importante, ele é aquele que prepara o caminho do Senhor Jesus, é ele que vem pregando o evangelho antes de Jesus surgir, é ele que vai trazer importantes revelações acerca de Jesus. E a relação dele com Cristo, ela vem desde o ventre da sua mãe, quando Maria foi visitar Isabel, e naquele momento, o Espírito do Senhor, ele vai se mover, e João Batista vai se mover no ventre da sua mãe, reconhecendo a Cristo como Messias. Então João, ele é um profeta importantíssimo, mas a sua pregação incomodava. A sua pregação, ela causava algum tipo de movimento. Por quê? Porque todas as vezes que nós pregamos a palavra do Senhor, todas as vezes que nós falamos a verdade, essa verdade, ela vai causar incômodo naqueles que estão distantes da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade do Evangelho de Deus, do Evangelho da salvação, vai causar mudança. Ela vai causar mudança, uma boa transformação, salvação, para aquele que tiver com seu coração aberto a receber essa mudança. Ou ela vai incomodar, ela vai ser terrível àqueles que não quiserem tomar uma postura diante da palavra de Deus. E é exatamente isso que aconteceu com Herodes. Mas será que isso é uma novidade na Bíblia? Será que isso é uma novidade com Herodes? Será que isso só aconteceu com Herodes? Não. A gente vê que Adão, quando ele pecou, ao ouvir a voz de Deus caminhando pelo jardim, a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam. Lá em Gênesis capítulo 3, ele diz: Senhor, nós ouvimos a sua voz, nós nos sentimos envergonhados e nós nos escondemos. Provérbios 28 diz que o perverso, ele foge. O perverso, ele sempre está fugindo. E Romanos capítulo 2 vai falar da consciência daqueles que ouvem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, diz a própria palavra de Deus, ela tem o poder de tocar no mais profundo do ser humano. Na junção da alma e do espírito, ela é como uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo do coração do homem.
Eu não posso ir, a igreja não pode ir, mas onde a mão do homem não alcança, onde a palavra do homem ela não toca, a palavra de Deus ela penetra profundamente. E João constantemente, diz a palavra do Senhor, confrontava Herodes. Não confrontava Herodes socialmente, não confrontava Herodes moralmente, mas confrontava Herodes com aquilo que a palavra de Deus dizia para o confrontar. Por isso, há um texto que causa muita confusão, porque a Bíblia diz que João Batista ele se levantou no espírito de Elias. Por quê? Por que a Bíblia diz em relação a isso? Porque João Batista ele é algum tipo de reencarnação de Elias? Não, nós não cremos na falsa doutrina da reencarnação. Mas a Bíblia diz que João ele se levantou no espírito de Elias, porque Elias, no seu ministério, ele confrontou o rei Acabe. Por quê? Porque a lei dizia que um judeu, alguém que era do povo de Deus, deveria se casar com alguém que é do povo de Deus. E Elias se casou com Jezabel. Acabe, ele se casou com Jezabel, e Jezabel ela era uma profetisa de uma religião que adorava um outro Deus. Então Elias, ele ia lá e confrontava Acabe. Dizia, Acabe, você está errado, porque a sua atitude não é correta. Você é um rei, você deve ser exemplo para as pessoas. E você não tem sido um exemplo. Então João, ele se levanta no espírito de Elias porque ele também vai confrontar uma autoridade da sua época. E a Bíblia diz que Herodes, quando ele ouvia o que João Batista pregava, ele estava incomodado. Por quê? Diz o verso 17. Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, Herodes se casou com a mulher do seu irmão. E isso não estava certo. E o que João fazia? Assim como Elias confrontava Acabe, ele ia lá e confrontava Herodes. Falava, Herodes, você é a autoridade sobre nós e a nossa lei não permite que você faça aquilo que você está fazendo. E nenhum rei, dentro da sua autoridade ou dentro daquilo que ele achava que estava certo, ele gostava de ser confrontado. Mas João Batista não confrontava porque ele achava simplesmente que estava errado. Por quê? Porque a Bíblia, ela estabelece os parâmetros de relacionamento. E como ele não seguia aqueles parâmetros, João Batista o confrontava de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz que você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Você foi chamado para ministrar o evangelho do Senhor. Então, ainda que a sua pregação ela não gere conforto às outras pessoas, não deixe que as pessoas se sintam confortáveis ou felizes, pregue aquilo que o Senhor ele mandou você pregar. Eu não vou falar isso aqui não, porque pode ser que a pessoa ficou chateada. Aquela pessoa ela pode ficar triste comigo. O que será que aquela pessoa ela pode achar? Não importa. O que importa é o que o Senhor ele vai achar. E se o Senhor mandou você ministrar alguma coisa, se o Senhor mandou você falar algo da parte de Deus, fale. E fale com autoridade, porque é o Senhor que está mandando. É o Senhor que vai causar a transformação. Pastor, mas pode ser que ele fique chateado comigo. Que fique. João Batista ele estava comprando briga com o rei. João Batista ele estava comprando briga com alguém que tinha autoridade para tirar sua própria vida. E mesmo assim ele foi lá e confrontou o rei. Então nós precisamos pregar, mas não pregar de qualquer maneira. Pregar com autoridade. Precisamos também pregar com amor. Precisamos pregar com simplicidade. Mas se é a palavra de Deus que está sendo pregada, então pregue a palavra de Deus. Por quê? Segundo lugar, a verdade, ela confronta o pecado. Se você estiver andando em um caminho reto, se você estiver fazendo aquilo que é bom diante da palavra de Deus, você não precisa temer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai causar medo, pânico, incômodo para aquele que vive no pecado. Ela vai causar dor
naquele que vive mergulhado numa vida de pecado. Mas se você vive uma vida de santidade, se você busca fazer aquilo que é bom diante de Deus, quando você ouve a voz de Deus, você se alegra. Você derrama lágrimas, mas lágrimas de alegria. Você bate palmas de felicidade, você levanta a mão e adora o Senhor, porque você diz, Senhor, é verdade. Eu preciso dessa palavra, que essa palavra mude a minha vida e eu agrade ao Senhor mais e mais. Agora, aquele que se incomoda com a palavra, ele está se incomodando por quê? Porque vive uma vida de pecado. E a palavra de Deus, ela tem o poder de nos libertar do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Atos capítulo 4 diz que nós não devemos cessar de falar aquilo que nós ouvimos. Não deixe de falar, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. Então, testemunhar e pregar a palavra do Senhor é testemunhar e falar aquilo que você tem visto e aquilo que você tem ouvido. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus na igreja. É por isso que o culto do Novo Testamento, ele estabelece o que é a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque você vem até a igreja, você participa de um culto, você lê a Bíblia em casa e você aprende, você ouve a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E uma vez que essa palavra, ela penetra no seu coração, ela enche a sua vida, o que eu tenho que fazer agora? Guardar, pegar a palavra de Deus e deixar aqui dentro do meu coração? Não. Agora eu preciso o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, muitas vezes, quando Jesus ele curava alguém, ou ele libertava alguém, ele dizia o quê? Vai lá agora para o teu povo, volta lá para sua casa e fala para eles o que aconteceu com você. Vai para lá de onde você veio. Lembra do endemoniado gadareno? Nós pregamos essa mensagem alguns cultos atrás. Era um homem que vivia assim num estado deplorável. E Jesus entrou na vida dele, teve um encontro com ele, ele mudou de vida. As pessoas olhavam para ele e não acreditavam que era a mesma pessoa. Aí ele disse, Jesus, agora que você vai para os seus discípulos, eu vou junto contigo. Jesus fala, não, volta para os seus e fala, começa a testemunhar aquilo que aconteceu na sua vida. Que esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Que você vá, as pessoas olhem para você e falam, meu irmão, minha irmã, como você está diferente? Você vai dizer, é Jesus que transformou a minha vida. É Jesus que está mudando a minha história. Agora, aquele que vive no pecado e quer permanecer no pecado, ele não tem esse desejo no coração. Porque, no fundo, ele sabe que aquela vida torta que ele está vivendo, aquele caminho errado que ele está trilhando, aquelas decisões erradas que ele está tomando, não agradam a Deus. E aí ele não tem prazer em falar aquilo que ele faz na vida dele. Ele não tem prazer em dar testemunho. E Herodes, ele estava vivendo no erro. Herodes, ele estava vivendo no engano. E a verdade do Senhor, na vida daquele que não serve a Deus, muitas vezes, ela vai causar o quê? Vai causar ódio. Ela vai incomodar o inferno. E o inferno, ele vai se levantar contra você. Você não deve se preocupar com isso. João Batista, ele estava lá vivendo o propósito dele. E diz, aqui a partir do verso 19, que ele estava preso e Herodias o odiava. Aquela mulher que fazia parte daquele ciclo pecaminoso odiava João Batista. Poxa, pastor, mas quer dizer então que eu vou pregar a palavra e pessoas vão me odiar? A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne ou contra a sangue. O ódio, ele não se levanta somente vindo do coração humano. O ódio vem daquilo que está por trás, daquilo que está agindo no meio daquele coração. Então, diz a palavra de Deus que Herodias odiava. E o que ela queria? Ela queria matar João Batista. Mas veja o detalhe tremendo do verso 19. Veja bem, Herodias o odiava, querendo matá-lo, mas não podia. Herodias tinha ódio de João, amém? Ela queria matar João, amém?
mas ela não podia matar João. Por que ela não podia matar João? Porque a nossa vida, nós pregamos a palavra de Deus, nós que vivemos de acordo com a palavra de Deus, ela não está debaixo do controle dos reis ou da autoridade desse mundo. Quem governa a nossa vida e tem a última palavra em nós é o Senhor Jesus. É Ele que diz a hora que eu vou nascer, é Ele que diz como que eu vou viver, e é Ele que diz o dia que eu vou morrer. Ela tinha ódio, ela queria matar, mas ela não podia, porque a vida de João estava guardada pelo Senhor. Até o dia que Ele permitiu. Até o dia que Ele deixou. Até o dia que o Senhor disse, não, agora é o momento de eu recolher João para mim. Então o ódio sempre vai se levantar contra a luz. Todas as vezes que você brilhar a luz do Evangelho, o ódio vai se levantar. Pessoas vão querer falar mal de você, vão querer te caluniar, vão se levantar contra o seu ministério, vão querer lançar falsos testemunhos, setas no seu coração. Mas sabe o que Jesus falou a respeito disso? Fizeram comigo. Fizeram primeiro a mim. Farão também contra você. Mas ele disse para que cada um de nós tivesse bom ânimo. Bom ânimo. O ódio sempre se levantará. O homem mau, as oposições do inferno, sempre se levantarão contra os filhos de Deus. Mas o que nós precisamos pensar? Que a fidelidade ao Senhor, e aqui nós já estamos encerrando a nossa mensagem, a fidelidade ao Senhor deve ser algo fundamental na sua vida. João sabia onde ele estava se metendo, mas ele sabia também que ele estava fazendo a vontade do Senhor. Voz do que clama no deserto. João começou pregando, não foi numa casa bonitinha com ar-condicionado, com pessoas que eram favoráveis a ele, ou com seus seguidores que diziam, nossa, como João é um grande profeta. Não, ele começou lá no deserto, onde a sua voz não era tão ouvida. Ele começou lá no deserto, vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto, mel silvestre. Um homem tido como muitos como rude, mas um homem que, acima de tudo, foi fiel à palavra do Senhor. E há um texto em Apocalipse que diz, lá em Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. O Senhor ele não chama para ser fiel somente no domingo. Eu vou acordar aqui no domingo, hoje é dia de ir para a igreja, e aqui é o dia de eu ser fiel ao Senhor. Ele não te chama para ser fiel no domingo. E não é difícil ser fiel no domingo. Não é difícil você ser fiel na igreja, não é difícil você ser fiel abraçando o seu irmão, ajudando o seu irmão. Não é difícil você ser fiel quando você está perto de pessoas que adoram o Senhor. O nosso desafio de fidelidade é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí está o nosso desafio. João Batista ele foi fiel quando as pessoas iam lá e falavam, poxa, ele é um grande profeta. Verdadeiramente ele é um homem de Deus. A Bíblia diz que as pessoas iam até ele no deserto. Olha só. As pessoas iam até o deserto para ouvir João Batista e serem batizados por ele. Tamanha fama, tamanha ousadia, tamanho poder de Deus se manifestava na vida dele. Mas ele também foi fiel lá na prisão. Ele também foi fiel diante do rei. Ele também foi fiel diante das pessoas que o odiavam e desejavam a sua morte. Ele também foi fiel diante da oposição. E a pergunta, a grande reflexão dessa mensagem para nós, para a sua vida nessa manhã é: como tem sido a sua fidelidade diante de Deus, diante da oposição, diante da dificuldade, diante da escassez, diante da dor? Porque ser fiel nos dízimos e nas ofertas, quando está sobrando, é fácil. Ser fiel e ir ao culto domingo quando está tudo bem, é fácil. Ser fiel quando alguém é fiel a mim ou é agradável a mim,
é fácil. Mas como tem sido a minha fidelidade no momento de escassez? Como tem sido a minha fidelidade no momento de enfermidade, de luta, de dor? Como tem sido a minha fidelidade para com aquele que fala mal de mim pelas costas? Para com aquele que me calunia? Para com aquele que tem inveja de mim, ou como Herodias tinha ódio de João Batista? A Bíblia diz que João Batista, ele permaneceu fiel até o fim. Ele estava no deserto, ele era fiel. Ele estava batizando, ele era fiel. Mas quando ele estava diante do rei, diante dos fariseus, diante dos saduceus, ele não tinha medo de apontar o dedo de profeta dele e dizer: raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados, converta-se ao Senhor Jesus. Porque aquele que é fiel a Cristo, ele não é fiel a Cristo por conveniência. Ele não é fiel a Cristo quando lhe interessa. Ele é fiel a Cristo em todos os momentos. Ah, mas os fariseus vão se levantar contra mim. Ah, mas o rei vai me mandar prender. Ah, mas fulano vai ter ódio de mim. Ele continuou pregando a palavra de Deus. E o convite que o Senhor nos traz nessa manhã é o convite da bem-aventurança. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados sois vós, quando fores perseguido por causa da justiça. O livro de Atos, logo após a ascensão do Senhor, da descida de Pentecostes, diz a palavra de Deus que Pedro e João eles foram presos e foram açoitados porque estavam pregando o evangelho do Senhor. A Bíblia diz que eles se alegraram pelo privilégio de levar no seu corpo as marcas da pregação do evangelho do Senhor. Mas a gente tem vivido no meio de uma geração de pessoas que são fracas. Diante da primeira oposição, eles retrocedem e falam: isso não é para mim, não. Eu vou sentar no meu banco e eu vou permanecer aqui. Nós precisamos pregar o evangelho com ousadia. Pregar o evangelho do Senhor, como diz, em tempo e em fora de tempo. E saber que a fidelidade de Deus, a fidelidade ao Senhor, ela tem valor maior do que a minha própria vida. Então seja fiel. Vira para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela: seja fiel. Seja fiel. Seja fiel, minha irmã. Seja fiel, meu irmão. Porque vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos falar com o Senhor. Fique de pé. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para que a